Bem, pessoal, estamos começando a gravar. E, portanto, estamos começando a nossa reunião de hoje. Boa noite, Sandra. Oi, boa noite. Quanto tempo, né? Pois é, bom te ver por aqui. Olha só, hoje deveria ser Emerson a nos brindar com a sua presença, mas, infelizmente, ele viajou em uma praia na costa de Alagoas e está chovendo muito lá, a ponto de ele não ter conseguido nem sair de lá, que era para sair hoje. Ontem mesmo, mas, Nossa, e para conseguir me mandar a mensagem pelo Zap, ele teve que ir não sei aonde lá para conseguir o sinal. Mas ele está bem, e está tudo tranquilo. não está isolado, não. Não, está isolado, está lá, pelo que eu estou entendendo, gostando, inclusive, de estar isolado, Sandra, no sentido de que, Sim, imagino. Ele já se aposentou? Porque lembro que eu fiz até uma amiga dele aqui do Acre, reuni algumas pessoas para dar, querer se aposentar, para quem quisesse, né? Dar uma palavra e tal. Noite. E se ele se pois, aposentou. se aposentou, sim, em geral, inclusive na compulsória, né? Ah, Infelizmente. senão, não se aposentaria. Pois é, ele foi obrigado a se aposentar, o que é típico do Emerson. Mas continua na batalha. Eu acho que ele está trabalhando mais do que estava antigamente, quando estava vinculado efetivamente à universidade. Fica livre, né? Também, né? Pois é. Bem, pessoal, hoje o nosso tema é o que fazer perante a realidade brasileira. Nós temos a convicção de que o acolhimento do indivíduo, onde ele possa se entender e se constituir e ter todos os seus direitos como cidadão preservados, é efetivamente a situação ideal. Mas, para isso, era necessário que toda a rede de apoio psicossocial operasse, como casas de acolhidas e etc. O que não acontece. Né? E aí, como fazer? Como encontrar um ponto de equilíbrio entre a situação ideal e a situação possível? Né? Existem situações em que, num determinado momento, o indivíduo conviver com a sociedade é muito difícil e, em algumas situações, até impossível. Eu não entendi, Paulo, qual é o tema hoje? O Não entendi. tema é o que fazer perante a realidade brasileira, Nossa, é amplo isso, né? tendo em vista que o ideal que nós acreditamos e temos convicção é que todos possam permanecer usufruindo dos seus direitos como cidadão, em liberdade, e ter a acolhida devida de acordo com cada situação. Mas isso é para todo e qualquer cidadão, assim, não é só para um cidadão E, que usa drogas, não. e, mas, né, para que isso aconteça, para que seja possível, é necessário que o RAPS, a Rede de Apoio Psicossocial, esteja efetivamente operando, o que não acontece no Brasil, como Uhum. todos nós sabemos. O SUS está sendo desmontado, privatizado, e principalmente a saúde mental, aquele pouco que existe. Todos os CAPs, na sua grande maioria, principalmente nas grandes cidades, são entregues a instituições privadas, onde as instituições privadas normalmente pertencem a deputados, vereadores, etc., que fazem um conchavo com o Poder Executivo e ficam administrando essas instituições em troca do voto nas câmaras municipais ou assembleias de vereadores, deputados estaduais. Boa noite, Cléo.
Boa noite, Cléo. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Tudo bem? Emerson não vai poder participar, porque ele, como você sabe, ele está lá em Alagoas, numa praia em Alagoas, completamente ilhado e sem sinal. Ixi, É, e aí ele nos mandou uma mensagem pedindo desculpas, etc., mas não consegue sequer está conseguindo sair de lá, mas ele está feliz da vida. Né? Então, tá descansando. Oi? Tá dando uma descansada, né? Imagino, sim. Bem, então, como a gente estava dizendo, né, a situação real é a situação de que a gente tem que lidar com os meios escassos que nós temos, profissionais com capacitação duvidosa, muitas vezes sem nenhuma experiência na área, e, ao mesmo tempo, com famílias que são invadidas por informações completamente distorcidas, como a questão da dependência química, como a questão de que o sujeito, né, aquele membro da família, está possuído por alguma entidade de outro plano, e aí transforma tudo, a vivência dele em algo religioso, e assim por diante. E aí eu vou citar um caso, que é um caso real, né, de um homem em torno de 26 anos, em que ele teve o primeiro surto durante a sua formatura na universidade. Acontece que esse homem era uma pessoa... Jovem? É jovem? Isso, 26 anos. E era uma pessoa extremamente bem capacitada para a prática da violência. Ele tinha servido no Exército, nas Forças Especiais, né, onde se treina para matar de várias formas. E, além disso, tinha graduação em lutas marciais diversas. E quando ele entrava em surto, na fase aguda, ele queria resolver todos os problemas que ele percebia no entorno dele com a violência, colocando em risco a vida dele e a vida alheia. Por causa disso, ao longo de 16 anos, ou seja, de 26 aos 42 anos, ele foi internado 24 vezes. É dos 26 aos 42. 42. Isso. Ele foi internado 24 vezes. Em manicômio ou em, você sabe dizer isso? Manicômio ou em, sei lá, clínica particular ou em Toda espécie que leito você... de saúde mental? Isso, em toda espécie que você possa, de aparelho que você possa imaginar. Né? Ele foi internado com diagnósticos absolutamente distintos e com uma dificuldade enorme, porque a família dele, como não podia deixar de ser, era uma família extremamente confusa, e onde ele era o denunciante dessa família, e com valores absolutamente distorcidos dentro da própria família também. E, ao mesmo sendo que dessas 24, houveram 3 internações e um manicômio judicial. Ele cometeu crime? Não, ele não cometeu crime, mas ele brigou com a pessoa, e nessa briga com a pessoa, a polícia o prendeu. E aí ele foi a julgamento, e no julgamento ficou evidente o distúrbio mental dele, e o juiz mandou interná-lo no manicômio judicial. Essa coisa né, dos diagnósticos diferentes, né, Paulo? Acho que cada vez que a pessoa é internada, e às vezes, aqui no Acre, por exemplo, que infelizmente a gente não consegue fechar o hospital psiquiátrico, a pessoa, cada vez que ela vai lá para o ambulatório, ela é atendida por um médico diferente. Às vezes, cada médico dá um diagnóstico diferente. Imagine essa pessoa aí que deva ter em diferentes instituições, né?
com diferentes diagnósticos, né? Exatamente. Muito complicado. Olha só, eu vou colocar no grupo, eu sou da comissão lá sobre drogas e direitos humanos, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que saiu aqui um relatório, novo relatório da Política Manicomial confirma avanços em todos os estados do país. É do Conselho Nacional de Justiça, tá? Eu vou colocar no grupo. Ah, Vocês depois te lerem, agradeço, Sandra. Te tá? agradeço. Porque você começou falando, né, questão da RAPS, né, da plantação, implementação, etc. Aí tem isso aqui, vou botar lá no grupo, tá? Te agradeço. Pois não, Tabaco? E uma observação que nessas situações a prática é entupir de remédio, né? Para não dar trabalho. Exatamente, Tabaco. E entóxico de remédio, que é um psicotrópico, sem ter diagnóstico, e, portanto, na realidade, é isso que você está falando. Né? É só para não dar trabalho. A intenção é não dar trabalho. Também porque, se o indivíduo que é um consumidor de substância psicoativa, né, intenso, já não tem respeito pela sua palavra, imagine aquele que apresenta um distúrbio mental e ainda é um consumidor de substância psicoativa. A sua palavra não tem escuta, não tem acolhida, não tem absolutamente nada. Então, ele nunca ficou vinculado, Paulo, assim, por mais tempo, numa instituição, tem um projeto terapêutico singular, etc., né? Ele não aceitava. Sandra, eu vou te Hum. pedir um favor, deixa eu concluir, porque senão fica muita interrupção, Ah, e tá, aí já desculpa. já a gente abre Desculpa, para a conversa. ok. Não, problema nenhum. É. Mas ele não aceitava qualquer questão vinculada à saúde mental. Ele não aceitava ter nenhum tipo de distúrbio e sequer aceitava o fato de ser um consumidor abusivo de substâncias psicoativas. Ele achava que tudo aquilo que era relatado a ele inclusive as internações, é porque um dos familiares o queria prejudicar. Né? Até porque todo o restante da família o induzia a pensar nisso. Então, ficava um conflito cada vez maior. Esse indivíduo ele foi caminhando pela vida até que, aos 42 anos, ele estava hospedado na casa de um amigo e um dia estava num bar em frente a essa casa desse amigo, conversando com um grupo de amigos, quando chegou a esposa desse amigo onde ele estava hospedado com a sua filha. E aí a esposa começa a discutir com um amigo dele, cobrando a ele que esse amigo dele estava desempregado e que a família estava passando necessidade, que era necessário que ele procurasse fosse trabalhar, etc. O amigo dele começa a berrar com a esposa, a criança começa a chorar, o amigo dele pega a criança pelos braços, levanta e começa a berrar com a criança. Era uma menina em torno de 3 a 5 anos de idade. Essa pessoa, esse homem, se levanta completamente aturdido com a situação, tira a criança dos braços do pai, quando se vira de costas para entregar a mãe, o pai pega uma faca que tinha em cima do balcão e lhe dá 5 facadas. A partir daí, ele vai para um hospital público em plena pandemia e fica na enfermaria desse hospital público. E ali ele descobre que ele não era o super-homem, muito pelo contrário. Ali ele descobre o quão frágil ele era, apesar de ser corporalmente muito forte e, além disso, também ele percebe que existe alguma coisa de errado com ele. Ao sair do hospital, ele é acolhido exatamente pelo familiar com o qual todos acreditavam
que, que esse familiar estava prejudicando, e aí fica morando com esse familiar até que se encontra, né, e vai fazer uma nova universidade, etc. Né? Mas, assim, estou colocando esse caso real aqui, para, num processo de transformar todo esse debate da gente em algo extremo. Né? Ou seja, numa situação como essa, o que fazer? Porque o equipamento público está completamente despreparado, como a Sandra levanta, né? Embora ele tenha sido sistematicamente internado, nunca foi feito nenhum projeto terapêutico singular com ele, muito pelo contrário. Grande parte dessas 24 internações foi feita numa única instituição essa que nunca conseguiu pensar em algum projeto terapêutico para ele. Nunca conseguiu criar algum vínculo efetivo com ele. Muito pelo contrário. Se permitiu ser invadida pela família dele e, nesse processo, destruir qualquer possibilidade de vínculo dele com a instituição. Mas o que fazer? Né? Como fazer e como organizar um processo desse, onde a situação é absolutamente caótica, você tem que preservar não só a vida do paciente, né, como a vida também da sociedade como um todo, porque a qualquer momento ele também poderia agredir pessoas, né, e etc. Então, o que fazer? Como fazer? A situação ideal, obviamente, que a gente pudesse ter todo a RAPS funcionando de tal maneira que fosse construindo esse vínculo, mas não se tem. Não se coloca isso como possível. Por outro lado, isolá-lo é cada vez mais isolado dele próprio, né? Na medida em que ele é internado 24 vezes em 16 anos, é fácil perceber que existiram anos que ele foi internado 2, 3 vezes no mesmo ano. E essas internações são sempre muito traumáticas, porque acendem mais ainda as brigas internas familiares, né, da qual ele é o centro das atenções, mas, ao mesmo tempo, também esse centro de atenção ele paga um preço muito alto. Então, aonde construir esse caminho que torne possível esse encontro entre aqueles que se pretendam acolher esse indivíduo e, né, o próprio indivíduo com todas as suas questões. Pois não, Tabacou? Queria saber se não existia um ranking de instituições que nem teve lá em Barbacena, teve a Nice da Silveira, né, que adotou um método mais humanista. Não tem hoje instituições que têm uma abordagem mais humanista, que procure conversar mais, em vez de entupir a pessoa de droga, de remédio, de ter uma abordagem mais conversa e menos remédio. Será que existe isso, um ranking, onde as pessoas possam escolher onde vão internar a pessoa? Tabacou, olha só, vamos lá. Então, primeiro, só uma observação, né? A Nise atuava aqui em Engenho de Dentro, uma instituição no Engenho de Dentro, aqui no Rio de Janeiro. Barbacena foi onde aconteceu um hospício que teve todas as barbáries possíveis. Atualmente, Tabacou, nós temos um país em que
a extrema-direita conseguiu acuar o próprio presidente da República, né, a ponto de impedi-lo de governar. E uma das bases sólidas dessa direita é exatamente tentar e conseguir fazer com que a população brasileira, em sua grande maioria, acredite que existe uma única forma de se agir. Seja isso por causa de toda uma metodologia, né, adotada e que é muito conhecida. Já, já, Sandra, você vai falar também. Já, já. Como, por outro lado, né, você tem as religiões caminhando, principalmente os neopentecostais, onde esses neopentecostais, eles, em sua grande maioria, têm comunidades terapêuticas que lhes oferem muito lucro e, portanto, não tem nenhuma intenção que todas essas questões que nós fazemos aqui sejam tornadas públicas, muito pelo contrário, né? A intenção é que cada vez mais se reafirme a questão da dependência química e cada vez mais se reafirme o vício como algo insuperável e, a partir daí, a única saída seja a internação involuntária ou compulsória, conforme então possa se entender. Pois não, Sandra? Vale à vontade. Então, Tabacô, deixa eu te falar. Existe uma política brasileira, né, de saúde mental, álcool e outras drogas. De vez em quando aqui, né, a gente fala, Paulo acabou de falar da RAPS, né, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Estão me ouvindo? Perfeitamente. E essa rede, vou tentar ser sucinta. Essa rede é formada por vários tipos de serviços. Tem todos os tipos de CAPS, 1, 2, 3, 24 horas, CAPS para álcool e outras drogas, CAPS infantil, CAPS para os outros transtornos mentais. Aí tem leitos de saúde mental em hospital geral, ou seja, onde acontece internação breve. O CAPS 24 horas, ele pode também fazer acolhimento noturno, né, que é o que a gente chama, fecha mais acolhimento noturno, que é uma internação, mas é uma internação durante até 14 dias. A gente tem os consultórios na rua, que é para até com as pessoas em situação de rua. A gente tem a unidade de acolhimento, que é para pessoas usuárias de drogas, que elas ficam, é um trabalho, né? Tudo é um trabalho intersetorial. Na unidade de acolhimento, a pessoa que está no CAPS, ela pode ficar, ela vai durante o dia, fica lá, faz o projeto terapêutico singular dela, e pode ficar até 6 meses, né, na unidade de acolhimento. Ela pode sair, ela vai estudar, trabalhar, enfim, né? Temos também os centros de convivência e cultura, e ainda temos, ainda conseguido deixar o hospital psiquiátrico nessa rede. Ele não, né, não conseguiu tirar, não, mas ainda. Eu, por exemplo, eu moro aqui em Rio Branco, capital do Acre. Nós não temos todos os serviços aqui no Acre, nós temos poucos serviços. Ainda temos também as residências terapêuticas, que são para aquelas pessoas que ficaram muitos anos, até 3 mais 3 anos, internado direto no hospital psiquiátrico, e aí tem residências terapêuticas, que são casas, onde essas pessoas moram, podem morar até 8 pessoas. Então, por exemplo, aqui no Acre a gente tem um hospital psiquiátrico, infelizmente, temos leitos de saúde mental no hospital geral, são 18 leitos, temos estou falando da capital, tá? A gente tem um único CAPS álcool e drogas, que a população aqui é 400 mil. A gente tem um único CAPS 2, que não é 3, que nem é 24 horas. O CAPS AD aqui é 24 horas. Temos as unidades de saúde, que é da atenção básica, né? Que mais? A gente aqui não tem CAPS infanto-juvenil. Então, a gente tem um centro de cultura e convivência e cultura, um CAPS álcool e drogas 24 horas, um CAPS 2, um consultório na rua, um hospital psiquiátrico e as unidades básicas de saúde. São as URAPs, aí tem as UPAs e temos 18 leitos no hospital geral, é isso que nós temos. Agora, tem municípios que têm uma rede completa, com todos os serviços, mas às vezes não tem a quantidade também, né? Uma cidade de São Paulo, eu não sei quantos São Paulo, por exemplo, tem, mas é para dar conta da população. Uma outra coisa que acontece é o seguinte, em relação aos serviços de álcool e outras drogas,
existe um lobby muito grande, né, de donos de comunidades terapêuticas para o dinheiro ir para as comunidades terapêuticas. Nessa gestão do Lula, que é uma das minhas críticas à gestão do Lula, é essa. Tinha até um departamento voltado para as comunidades terapêuticas. Então, o que, que acontece? O dinheiro, muito dinheiro tem ido para a comunidade terapêutica, menos dinheiro vai para os CAPs, por exemplo. E aí fica fácil dizer, tá vendo como o CAPs não funciona? Claro, como é que vai funcionar bem se a maioria do dinheiro vai à comunidade terapêutica? Então, por conta do movimento das pessoas, né, antimanicomial, eu sou uma pessoa, né, que há mais de 30 anos trabalho com isso, a gente está conseguindo reverter um pouco. Por exemplo, não existe mais lá o setor no Ministério da Saúde, né, de comunidade terapêutica, né? Existe agora o setor de álcool e outras drogas, a saúde mental, álcool e outras drogas. Então, outra coisa também, sabe, Tabaco, é que o fato de existir um conjunto de serviços não significa que essas pessoas trabalhem em rede. Trabalhar em rede é isso, por exemplo, tomando esse exemplo que André, o Paulo colocou. Oi. André, deixa eu te fazer um convite. Assim, essa tua colocação é extremamente importante. Então, para ser, inclusive, ter a necessidade de ser resumida. Eu te convidaria para você, na segunda-feira que vem, organizar toda essa exposição e expor para a gente fazer um debate em torno dessa questão com você. Pode ser. Mas tá. Então, Tabaco, deu para você entender que existe uma política sim, existe um movimento forte antimanicomial sim, mas existe também um movimento forte de porque os donos das comunidades terapêuticas, os empresários, né? Tem alguns deles que são parlamentares, aí tem pastor, tem, né, entendeu? Então é muito grande, né? Sim. Então, acho que deu para você entender pelo menos como é que funciona, né? Então, essa política faz, ou é para fazer, né? Quem não faz, está errado. Isso que você falou, um atendimento humanizado. Eu trabalho num centro de convivência e cultura, e lá a gente usa o método da Nise da Silveira, né? Então, vamos, terapia através da arte, tá bom? É isso. Obrigado. Segunda-feira que vem te espero. Sandra, você fica com a palavra. Tá legal. Bom, então, pessoal, continuando, né, dentro daquela linha, Tabaco, depois, daqui a pouco você volta, tá bom? Continuando dentro daquela linha, a questão está o seguinte: existem famílias que efetivamente não têm como acolher um dos seus membros, né, por questão de estrutura. O pai e a mãe precisam trabalhar e aquele filho precisa de uma atenção especial. E ele ficar sozinho em casa representa risco a ele próprio e risco à comunidade. Muitas vezes o risco à comunidade é muito pequeno, mas o risco a ele próprio, e principalmente se for ela, é muito grande. Então, como resolver essa questão? Se é uma questão que assim, a gente não tem casas de acolhida, a gente não tem espaços em CAPs, ou não tem espaços em instituições governamentais que possam receber essas pessoas. E isso não é só para usuários de substâncias psicoativas ou não. Isso é para as pessoas com distúrbios mentais, para idosos, pessoas com alta depressão. Não existe para lugares, locais, instituições equipadas, seja por equipamento e instalações físicas, seja por pessoas capacitadas, pessoas que efetivamente desejem trabalhar com aquilo e não estão trabalhando com aquilo porque foi a única oportunidade de emprego que apareceu, então vai ser faxineira de uma clínica terapêutica. Ora, um faxineiro de uma clínica terapêutica ele tem que ser capacitado de tal maneira de entender que tudo aquilo que ele vai fazer lá dentro daquela clínica terapêutica
tem um significado, tem uma simbologia para todas aquelas pessoas que estão ali presentes, né? E aí, como é que faz? Como é que se consegue estabelecer com esse faxineiro, e principalmente uma pessoa que tem uma rotatividade enorme, porque esses espaços são administrados por terceiros, né? São privatizados, então é muito grande, são empresas que fornecem essa mão de obra. Como é que faz isso? Mesmo com pessoas mais deveriam ser mais qualificadas, assistentes sociais, psicoterapeutas, fosse lá o que fosse, é muito difícil, né? São espaços completamente inadequados, e aí eu estou falando do espaço arquitetônico mesmo, né? Completamente inadequados para atender aquele volume de pessoas. Aquelas pessoas têm alguns lugares que ainda fornecem refeições, o que torna o serviço mais precário ainda, porque as famílias passam a deixar essas pessoas no CAPS muito antes das refeições para poder guardar o lugar dele para a refeição, para comer, né? Ter o que comer. E só vai pegá-los depois, no final do dia. Então, essas pessoas ficam transitando pela instituição. Ou seja, a situação é um caos efetivo, né? E se torna mais caos ainda quando tem o tempero da violência, né? Violência essa, estou falando de violência física mesmo, né? Seja que esse indivíduo possa sofrer, ou seja, que o indivíduo possa efetivamente causar, como esse caso que eu acabei de citar aqui, né, da pessoa que foi internada 24 vezes. Como é que faz? Como é que faz para poder se intermediar isso, né, dentro desse processo, que é efetivamente um processo caótico, né, em que o Estado brasileiro não está absolutamente equipado, e, assim, se ele já não estava equipado antes da pandemia, com o advento da pandemia, os estados não estão equipados, não existe nenhum país do mundo, exceto a Finlândia, que seu sistema de saúde mental seja com capacidade para atender às demandas. Eu vou dar um exemplo para vocês do Brasil. O ano passado, bateu-se o recorde no Brasil de suicídios de crianças de 8 a 16 anos. Crianças essas que não têm nenhuma vinculação, não todas, mas a grande maioria não tem nenhuma vinculação com substâncias psicoativas, são crianças sociáveis, crianças que convivem perfeitamente, e muitas, exatamente por causa disso, se suicidam, né? Assim como também, o ano passado, se bateu o recorde no Brasil de licenças, de pedidos de licença de trabalhadores com carteira assinada por causa de burnout, ou seja, depressão, ansiedade, etc, etc. Foram em torno de 500 mil trabalhadores que pediram licença. Nunca aconteceu isso, né? As escolas brasileiras, hoje, nesse momento, são verdadeiros hospícios manicômios. Nós, do Observatório, desenvolvemos um trabalho, né, no início desse ano e no início do ano passado, com todo o grupo escolar, e é uma coisa assim, o índice de professores que estão pedindo licença também por questões de depressão, de estresse, de surtos, é uma coisa incontrolável, porque nesse processo de terceirização também da educação, acabaram-se aquela figura dos inspetores. Então, é necessário que os professores deem conta de tudo, absolutamente tudo. Nós começamos a desenvolver um trabalho numa escola estadual aqui do Rio de Janeiro, em que um professor agrediu uma professora dentro da sala de professores, porque essa professora estava com o notebook dela com problemas, e aí o professor disse que ia consertar, levou o notebook para casa e não queria mais devolver o notebook para a professora. E começou o bate-boca
dentro da sala de professores, ela acusou ele de estar roubando a ela. Ele deu um soco na cara da professora. Os dois continuaram trabalhando na mesma escola e ele nunca devolveu o notebook para a professora. Falou que, a partir dali, o notebook era dele para indenizá-lo pela ofensa que ela tinha causado. E ela não foi a polícia, não? A pessoa? Foi a polícia, sim, Sandra. E a polícia não fez nada. Nossa, Assim como em uma outra escola, um belo dia apareceram 2 homens armados na escola, porque um deles era pai de uma aluna dessa escola e a filha dele tinha sido suspensa e ele foi lá para saber o que tinha acontecido com a filha, porque que a filha tinha sido suspensa. Só que ele foi partindo da história que a filha lhe contou, que ela era perseguida porque era negra, porque não sei o que e tal. Ele foi armado, querendo achar um professor lá, queria matar o professor que tinha tido supostamente uma atitude racista com ela. E prometeu a todos na escola que, se a filha dele fosse reprovada, ele mataria o professor ou a professora que a reprovasse. E como ela estava no segundo ano, no segundo grau, no ano seguinte ela iria fazer vestibular, se ela não entrasse para nenhuma universidade pública, que ele ia lá matar também professores. E sabe o que aconteceu em torno disso? Nada. E sabe qual foi a atitude da polícia? Nenhuma. Então, foram inúmeros casos que nós acompanhamos, assim, de casos gravíssimos. Teve outra, esse caso foi trágico. Uma adolescente, numa sala de aula, de repente se levantou e começou a berrar: eu não quero escutar isso, eu não quero escutar isso. Pegou uma caneta e um lápis e enfiou nos seus ouvidos, um de cada lado. Assim. Então, temos inúmeros casos a esse respeito. Né? E aí, assim, repito, e voltando à questão central do debate de hoje, o que fazer perante essa realidade, que essa é uma realidade no Brasil. Né? Nós não estamos falando de alguma coisa que possa vir a acontecer, ou de alguma coisa que aconteceu, como a questão da Nise da Silveira, ou como a questão de Barbacena. Não. Nós estamos falando de algo que está acontecendo. Né? Nós estamos falando de uma situação que é corriqueira. Como que nós agimos pensando nisso? Né? Como que nós vamos fazer com o foco da nossa questão tem sido, né, para não criar demais debate, o usuário de substâncias psicoativas que, durante o uso dessas substâncias, acabam adquirindo algum transtorno mental que transforma imensamente difícil o convívio dele com a sociedade, principalmente quando ele está em surto. O que fazer? O que você sugere, Ivete? Tô aqui ouvindo. Por E enquanto, eu vou ouvir mais, não vou dar sugestão. Entendi. E você, Marta? Marta, você está sem som, Marta. Ah, tá. Eu liguei o vídeo, a câmera e não liguei o áudio. Boa noite a todos. Agora Boa noite, Paulo. agora você desligou o vídeo e ligou o áudio. Você não quer ficar com os dois? Tá. Pronto. Boa noite a todos. Paulo, assim, você já até começou a falar no início, né? Você pergunta como que a gente faz. Assim, no meu entendimento, o que a gente faz, na verdade, né, são os órgãos públicos que devem investir para que as RAPs tenham condição, né, de atender as pessoas. É assim, no meu entendimento, pelo menos é o início, né?
E também a capacitação desses profissionais. É o que eu entendo. Sim, ok. Achei perfeito isso que você falou, é isso aí. É uma coisa que a gente chama, é Marta, né? Marta, uma coisa que chama educação permanente, que é a qualificação, né? Permanentemente A dos gente, servidores, né? Sandra, de novo, vamos lá. Nós estamos falando no dia de hoje, no dia de amanhã, e não é de forma fictícia. Amanhã é dia 8 de julho. Quem surtar, a família que tiver alguém que entrou em surto, faz o quê? O profissional que atende a esse indivíduo, no CAPSA dele, que vê ele faltando a sessão e vê chegar, entrando na porta do CAPSA dele, uma mãe com os olhos arregalados, pedindo socorro, pelo amor de Deus. O que esse profissional faz? Como é que faz? Paulo, na verdade, existem alguns serviços de emergência. Não, As UPAs existe, né? Sim. As UPAs não precisa ir de, onde não, por exemplo, não tem CAPS AD, por exemplo, né? Mas tem a unidade de pronto atendimento. Você sabe o que a UPA vai fazer, não sabe? É unidade de pronto atendimento. Não, eu estou falando Mas assim, o Paulo, que você calma. acha que a UPA vai fazer? Calma, olha só. Então, Calma. Sandra, Eu não estou achando eu não estou dizendo que o que existe é tudo lindo, maravilhoso, perfeito, porque não é. Eu estou dizendo que existem os serviços, existem profissionais desses serviços. Todos os profissionais que estão desses serviços, eles são bons? Não são, né? Sandra, Todos não é isso. não Vamos são. lá. Mas Não, deixa eu vamos lá. só terminar o raciocínio. Aí, então, você fez uma pergunta, eu estou respondendo. Acho que todos os municípios do Brasil, não sei, tirando, acho, os muito pequenos, não tem a UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, né? Mas, infelizmente, Paulo, quando uma pessoa surta, ainda... tem o SAMU. Geralmente é o SAMU que leva. Porém, eu não sei como é que está o SAMU aí, por exemplo, onde você mora, mas aqui em Rio Branco, o SAMU só vai pegar uma pessoa que está em surto se a polícia também for junto. Isso. Né? Então, Então, aí vai a polícia. essa é a realidade. Vai a polícia, né? isso. Vai a polícia e o SAMU vão pegar ele. E vão levar ele para onde tiver, o que serviço existir no município. Pode ser a UPA, isso, leitos de saúde mental. O serviço que vai existir no município, nós sabemos que a UPA, o leite de saúde mental, vão estar lotados. Paulo, mas não, emergência. Quando é emergência. A emergência vai estar lotada. Pois é, vai estar lotada. Então, não tem outro lugar para levar, não. Vai ter que aguardar a emergência. Vai ter aguardar o quê? Vai ter que aguardar o atendimento na emergência. Porque a emergência. Aguardar a emergência, o atendimento na emergência. Quando? Eu estou falando, vou repetir para você. O profissional que está atendendo no CAPS, já vai, Alexandre, está atendendo no CAPS. Entra aquela mãe com os olhos esbugalhados, né? Onde nesta mãe relata que o seu filho está em surto e ela pediu ajuda desesperadamente. Sim. Primeiro, esse profissional do CAPS, se for 24 horas, ele deveria atender. O CAPS é que regula. Se chega lá e não deu conta, chama o SAMU. Aqui, eu estou falando, vou te falar aqui de Rio Branco, o serviço que a gente tem, que esse é o protocolo. O CAPS AD chega lá. Ela chegando pelo exemplo que você deu. Chegou a mãe desesperada, puxando os cabelos, querendo desmaiar, etc, etc. Aí chega no CAPS AD. Não deu conta lá, daquela pessoa, se ele já é cliente do CAPS, se ele não é, enfim, parará. Aí chama o SAMU. Aqui em Rio Branco vai levar ou para a UPA, ou para os leitos de saúde mental, ou para o hospital psiquiátrico. Aqui em Rio Branco a gente tem essas três opções. Então, e emergência tem lá a tal da classificação de risco. Quando a gente chega no serviço público do SUS aqui no Brasil, tem a tal da classificação de risco. O mais emergente, o que está para morrer, o que está esfaqueado, o que está sei lá o quê, papai, é que vai ser atendido primeiro. Se uma pessoa está lá em surto psicótico, é uma emergência, ele vai ser atendido na frente de outras pessoas menos graves. Isso, olha só. Sandra, tá bom.
eu vou te pedir agora mais de um minuto para que os outros tenham a oportunidade de se Sim, eu já colocar. falei. Já falei. Tá Terminei. bom. Então, vai lá, Tabacou, sua vez. Aqui em São Paulo, nós temos 90 mil pessoas em situação de rua. Nós temos 32 subprefeituras. Aqui na minha subprefeitura, são 3 distritos, por volta de 400 mil pessoas. Tínhamos um centro de convivência, foi fechado há 3 semanas. O CAPS que tinha 6 psicólogos, agora está com 2. Sucateamento do CAPS. No distrito que eu estou, não tem CAPS, não tem na subprefeitura, mas no distrito, que são 70 mil pessoas, não tem CAPS, só tem UBS. E tem um albergue, só isso. Bom, quer dizer, tem alguns serviços e estão subdimensionados. A pergunta que eu faço ao Paulo e a todos é o seguinte: não teria como a gente, como sociedade civil, a população, aumentar esses debates que a gente está fazendo, se juntar com profissionais e para dimensionar quantos aparelhos tem que ter, quantos CAPs tem que ter por milhares da população e cobrar um protocolo humanizado de atendimento. Quer dizer, a gente tem que cobrar os serviços que a gente quer e a quantidade de equipamento necessário. Tabacou, olha só, eu vou passar a fala adiante, agora é a vez do Adilson, mas eu vou lembrar a todos que, assim, essa sua alternativa que você coloca, Tabacou, se ela desse resultado, ela daria resultado para daqui a 6 meses, 1 ano, para começar a cobrar. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando do profissional que está agora, nesse exato momento, às 20h54, no dia 7 de julho, dentro desse único CAPS, dele, e entra essa mãe. O que é feito? O que faz? Vamos lá, Adilson. Olá, boa noite para todas, para todos e todos. Sou Adilson, estou falando aqui de São Paulo, capital da Zona Leste. Então, olha, Paulo, eu vou tentar responder um pouco aí. Eu não sei se tem CAPS cobertura de CAPS AD 24 horas, né? Até aquele 4 que foi da portaria 3588/17, que ele chamava dos CAPs vitaminados, eles não são 24 horas, né? Que eles têm mais de 10 leitos dentro deles. Aqui em São Paulo tem um, ali próximo da Cracolândia mesmo, mas não abre 24 horas. Primeiro que não tem à noite, né? Eles funcionam mais de dia e não funcionam final de semana. São poucos os que são 24 horas, mas fecha, porque eu acompanhava bem ali, eles só deixam aberto para quem está acolhido lá dentro. Mas se chega uma pessoa à noite para entrar, nem entra porque ele é barrado na porta, que a porta tem prédio, que a porta eles têm guarda, tem AMA, conjunto e às vezes UBS. Mas não entra para acolher novos, por quê? Parte dos funcionários já foi embora, né? Não acolhe. Só fica mais aqueles funcionários que trabalham à noite, ali dando plantão para aqueles que acolheu, que foi acolhido no CAPS durante o dia. Mas isso não é uma regra para todos os estados, né? Cada estado, né, tem mais equipamento que o outro, outros estados que não tem nada. Se a gente for olhar para o panorama nacional, vamos ver realidades bem diferentes. Outra coisa, os equipamentos de urgência e emergências. Não é todo estado que tem, e todo município. A outra coisa é que os leitos de HG geral, leitos de hospitais gerais,
foram todos praticamente fechados agora, nesse de 2020 para cá, né? Depois da pandemia, eles foram fechando os CAPs, ou os leitos de hospitais gerais. Vocês viram que o Ministério da Saúde lançou uma portaria com uma nova modalidade de leitos de hospitais gerais, né? Não sei se alguém aqui lembra, sendo de 21 leitos, me parece, a 25 leitos no máximo nas enfermarias de saúde mental em hospital geral. Mas os estados, os municípios, eles estão sem querer implantar esses leitos. É um direito da Lei 10.216/01, né? Um direito de ter no hospital geral. Os investimentos estão indo mais, todo mundo sabe, para as comunidades terapêuticas. Agora mesmo você viu a matéria que abriram mais 100 vagas, 100 convênio para mais 100. Quer dizer, então, está canalizando para uma outra política, né? E não para a rede de atenção psicossocial. Tá? Então, assim, não sei se respondi, mas era bom fazer um panorama. A gente tem um observatório de saúde mental na Fiocruz, temos observatório de saúde mental, álcool e drogas na UNB, temos observatório de saúde mental, álcool e drogas também na USP, mas aí eu fico perguntando, cadê os relatórios desses observatórios? Saiu o relatório em dados, o último, a 13ª edição do Ministério da Saúde, né? Todo mundo viu, foi bem divulgado. Mas ali tem CAPs que ele não está no CNES. E quando não está no CNES, ele não recebe as verbas fundo a fundo para funcionar direito, né? Entendeu? Então, a gente tem que ver a realidade de cada estado, as regiões do Brasil e as realidades de cada município, até nos estados mais ricos, como o de São Paulo e Rio de Janeiro. Você vê que tem município mais afastado que não tem nada. Aí eles fazem aquele trabalho de ambulançoterapia, que a pessoa às vezes tem que andar quilômetro para chegar. E quanto acidente que tem acontecido na estrada com os pacientes dentro da ambulância, né? Que, né? Isso é realidade, entendeu assim? Então, eu acho que, apesar de ter muito movimento social, de luta antimanicomial, de política de álcool e outras drogas discutindo, quem está tomando conta de tudo mesmo é as comunidades terapêuticas e o pessoal que estão tratando nessas clínicas aí, chamada clínica de cuidado, blá, blá, blá. Tanto é que no Planad, o que a gente está tendo agora de comentário é que eles estão tomando as audiências e tentando pôr toda a força o que eles querem no Planad, né? Não sei se falou aqui do Planad também. Teve uma no Rio de Janeiro que foram tomada praticamente por eles das CTs. Teve também no Rio Grande do Sul, estado que está acontecendo essa consulta livre em audiências públicas e plenária, está tendo em peso as comunidades terapêuticas. Por quê? Porque está com os bolsos cheios de financiamento, né? O dinheiro está canalizando. Onde tem dinheiro, as pessoas têm força. Onde não tem, é tipo matar de fome, né? Coloquem umas pessoas presas, não dê comida para ver se elas vão ter força para andar, para fazer alguma coisa, para pensar, né? E é isso que está acontecendo. O dinheiro público está indo para outro negócio. É bom a gente ter essa consciência. E não investimento na rede de atenção psicossocial. Então, não vai ter funcionário, não vai ter equipamento de qualidade mesmo. Eles estão sucateando os estados, principalmente os estados ligados à extrema-direita. Obrigado. Adilson, só Falo você é da Não, Comissão de Política de Drogas, é?
Oi? Sandra, Você é da Comissão de Política de Drogas? Que eu acho que eu te conheço de lá. Eu sou de Sandra, várias comissões. Eu sou Tá, da comissão pessoal, do Nacional também Direitos Humanos. é essa que eu te conheço de lá. Sandra e Edilson, vamos deixar os outros se colocarem. Vamos lá, Ivete. Então, eu fiquei calada, mas assim, algo me provocou aqui. Em relação à sua pergunta, o que fazer se chega uma mãe com um usuário em crise no CAPS? Eu vou falar da minha prática a partir, né, da minha experiência em um CAPS AD. Primeira coisa, se essa mãe chega com esse paciente. Não, o paciente não chega, chega só a mãe. Ah, só a mãe. Tá. É porque eu entendi ele também. Primeiro, a gente vai acolher essa mãe para entender o que está acontecendo, né? Tentar entender um pouco mais da história dessa pessoa, desse sujeito. Se é uma pessoa que a gente já conhece, por exemplo, já tem um histórico de passagem, de ter acessado o serviço, e a gente já teve um contato anterior com ele, é possível que a gente possa fazer uma busca, fazer uma visita domiciliar, tentar fazer uma abordagem no território, no domicílio, acionar a atenção básica para estar dando suporte, caso seja necessário, já que eles às vezes conhecem esse sujeito. Se é uma crise que precisa de uma intervenção de urgência, e às vezes o serviço não dispõe naquele momento de um recurso para buscar ou para estar indo até ele, a gente vai orientar essa família a acionar SAMU, bombeiros, ou ela mesma tentar levá-la até o serviço para a gente fazer o acolhimento, avaliação e intervenção necessária. Se é um paciente que a gente nunca teve contato, não conhece, para a gente estar indo... Oi? Ivete, se eu te interromper intencionalmente, é o seguinte: o caso é um paciente que frequenta o CAPS-AD e que tem um histórico de violência em surto. Violência? Em surto, quando está em surto, Ah, sim. tem um histórico de surto. Tá, mas aqui, mesmo esse sujeito aí tendo um histórico de violência em surto, se ele já frequenta o CAPS-AD, pode ser que ele tenha alguém ali, que ele tenha um vínculo. E que essa pessoa consiga acessá-lo de uma forma a que consiga, às vezes, fazer uma intervenção e uma abordagem. E a partir daí? A partir daí, a gente vai, né, fazer a avaliação daquele momento. Se for necessário, vai sim precisar, às vezes, de uma medicação, às vezes para estabilizar a crise, dependendo do quadro. O serviço sendo 24 horas, às vezes é necessário que ele permaneça 24 horas por alguns dias em observação e cuidado. Se a gente não dispõe desse dispositivo, e existe, às vezes, a necessidade, não ter um suporte familiar adequado para garantir que ele fique, né, em segurança, e às vezes existe um risco para si e terceiros, a gente pode acionar o hospital geral para garantir a pernoite, e durante o dia ele fica no CAPS, ou se for o caso, dependendo da necessidade, às vezes até acionar um leito crise, mas primeiro a gente vai tentar garantir um cuidado em liberdade com os dispositivos que a gente tem em mãos. E aí vai depender muito do quadro, do vínculo que ele tem com o serviço, da possibilidade de uma intervenção de um suporte familiar, e se a gente dispõe de outros recursos. Ok. Você, Alexandre, queria fazer alguma colocação? Quando a pessoa está em crise, ela está em crise por quê? Isso é muito amplo, Alexandre, tá? Ivete, Sandra, deixa ele se colocar, Sandra. Ele terminou. Calma. Você terminou, Alexandre? Não, calma, eu
eu tive uma crise, então o que aconteceu? Dia 3/5/23, eu fui, acho que é que eu peguei por cima aqui, eu acho que de tarde eu fui no posto, no ambulatório geral do meu município, que tem 300 mil habitantes, acho que até mais do que isso, tem 3 CAPs. E a médica me atendeu e pegou uma receita antiga que eu tinha, tomava antidepressivo, então volte a tomar um antidepressivo. Mas eu já estava, eu acho, é, em euforia. Então, o antidepressivo não seria nem adequado. Na semana seguinte, dia 12, dia 3, dia 12, 9 dias depois, eu volto lá, a médica observou e colocou em cima a suspeita de hipomania. E passou a quetiapina. Aí foi dia 19/5, então passou mais uma semana, mais ou menos, aí eu entrei em crise. Aí a minha mãe chamou a ambulância, veio o SAMU. A, a moça do SAMU, eu acho que é paramédica, né? Eu tive uma empatia. O motorista, meu Deus, ele me pareceu muito estranho, eu me lembro, né? E, e aí chamaram quem para dar apoio? A polícia militar. Assim, eu não tenho, nunca tive problemas com a polícia, mas a polícia militar não. ah, um mês antes, quando eu chamei a polícia militar não deu apoio para mim. Como várias outras vezes que eu precisei da polícia militar, eu não recebi apoio. Então, assim, nesse instante, ah, eu que não tenho problemas com a polícia é a pior coisa que teve. Quem está na rua, a polícia é a última a atender ali, o caso, porque a pessoa ela já está é, numa com medo, enfim. Então, tem que ser o quê? Uma equipe que vai acolher, que vai ter uma outra forma de abordagem. Eu fui internado e eu consegui escapar e subir no telhado. Vieram novamente a polícia. Com a polícia não teve acordo. Aí vieram os bombeiros. Aí lá pelas tantas, com o bombeiro, eu acabei resistindo lá e eles conseguiram me conter. Mas, bom, e aí eu fui internado, depois, eu acho que do outro dia, aí eu já estava mais calmo, estava dentro do hospital. Mas a questão é a seguinte, lá na primeira consulta no ambulatório geral, já podia ser dado orientações e ter uma abordagem ali. Porque foi uma consulta, depois a segunda consulta. Só que o que acontece é a gente não sabe, a minha mãe, nós não sabemos o que fazer, ou pelo menos na época, né? A gente não sabia o que fazer. No fim, nos 2 dias antes de ser internado, eu estava indo na igreja com a minha mãe. O padre não soube também do que se tratava. E podia ter essa percepção que eu estava em crise. Ou seja, a, a gente não sabe o que fazer. E quando acontece o problema? Quando tem uma crise, o que faz? Vai para a igreja? Vai no ambulatório? Aí chega no ambulatório, ele sabe identificar o início de uma crise? Bom, seria isso. Oi, Alexandre. Peraí, Sandra, eu queria. Eu estou inscrita. E a Eu Ivete sei também. que você está inscrita, mas eu queria falar um pouco. Eu escutei a todos, fizemos uma rodada e eu queria continuar um pouco.
Então, depois vocês retomam, senão a gente vai acabar monopolizando e vai estar se desviando da proposta inicial do nosso debate. Não, Paulo, tá ok, vou te ouvir, só que é o seguinte, só para pontuar aqui uma coisa. Eu percebi que a Ivete também tem vivência e experiência nesse trabalho. Eu também tenho, a outra Marta deu a opinião dela, claro que você vai falar, tudo bem, mas eu acho que a gente pode respeitar também essas pessoas e eu gostaria muito de depois dar uma devolutiva para o Alexandre. Mas então, nós todos temos experiência assim, com o Alexandre, o Adilson, e é exatamente isso, é uma roda de conversa, e nós estamos rodando a conversa. Né? Ok. A proposta é essa, que se circule, que todos falem, que todos escutem, que todos participem mesmo. Então, quando a gente começa a colocar a questão, né, e a gente vê aqui que entre nós, que somos 8 pessoas, nós vemos o quanto é difícil encontrar um lugar comum, o quanto cada um de nós tem experiências distintas e experiências essas que nos levam a caminhos distintos, a gente vê o quanto é difícil, principalmente para um profissional, por mais experiência que ele tenha, ter a capacidade de tomar uma decisão em que o seu entorno, seja ele quem for, né, unanimamente o receba. Então, além da atitude do profissional ser algo individual, inevitável, né? Aquele profissional que recebe essa mãe que adentra no espaço de trabalho dele, essa mãe em que traduz a sua postura corporal, o desespero que ela está vivendo naquele momento. Obviamente, vai contaminar o profissional também. E aí não dá para ele dizer assim, espera aí que eu vou chamar a equipe para a gente. Não, ele vai ali interagir com aquela mulher e na interação com aquela mulher ele está se portando, está se colocando, está intervindo. Então, primeira coisa é isso, né? A gente entender que todo esse processo terapêutico ele é um processo duplo, onde existe a demanda do paciente ou do familiar do paciente, mas existe também a possibilidade de ação do profissional. Não existe uma regrinha que seja possível ser cumprida, né? Existe um lugar do ideal, onde nós todos podemos acreditar naquele ideal. Mas, como a Dilson nos lembrou, cada bairro das nossas cidades tem uma demanda. Cada bairro da nossa cidade tem uma cultura própria. Então, cada espaço do Estado que está ali inserido tem que saber lidar com aquela cultura, com aquela demanda, com aquele lugar. O profissional que está instalado no CAPS, dentro da Cracolândia de São Paulo, ele tem que ter a capacidade de agir e interagir completamente diferente de outro que está no leste, ou do outro que está na Zona Sul, ou seja lá onde for. São demandas muito distintas. Né? Vocês, aquele exemplo que eu dei inicialmente, daquele homem, daquele jovem adulto, né, que foi internado 24 vezes em 16 anos. Todo o quadro que se formou em torno dele, todo lugar que se formou em torno dele, ele desesperado, procurando ajuda, e desesperado mais ainda ficava pela ausência de escuta, de um lugar de escuta. E aí eu acho que esse é o primeiro lugar e a primeira coisa, que é essencial, fundamental para nós todos termos a capacidade de acolher, que começa pelo escutar. E esse escutar traz no seu bojo todo um processo de acolher e receber essa angústia dessa pessoa que está chegando. A partir daí, é construir algo que efetivamente possa se realizar a partir de uma realidade. Não adianta eu propor uma situação que não vai se realizar. Não adianta eu imaginar que algo seria muito bom, né, se fosse possível, mas não é possível.
Ali a gente vai ter que fazer de acordo com as ferramentas que a gente tem. A gente vai ter que fazer de acordo com o que nos é possível. E o pior que pode ser é a gente prometer alguma coisa que a gente não possa realizar. Portanto, é fundamental que a gente conheça muito bem a realidade que nos cerca, para, a partir dessa realidade, a gente interagir, principalmente criando uma rede de atenção. E, nesse processo de rede de atenção, a gente, nesse momento de crise, para o paciente e também para o profissional, ele podendo se apoiar nessa rede, interagindo com essa rede, para saber, como interlocutor da rede e com aquela pessoa que está demandando ali, o que efetivamente ele pode fazer. Ele pode identificar que tem uma vaga, um leito-dia em algum lugar, né? E aí propor. Ou não tem vaga em lugar nenhum. Ou a única alternativa é o hospital psiquiátrico. E por mais que ele seja contra, naquele momento, é a saída. Não tem outra saída. Não tem como. Né? E assim ele, Alexandre, em algum momento, a polícia se torna necessária, por mais despreparada que ela seja, porque ela é capaz de dar uma continência a essa situação, protegendo não só o usuário, como aqueles que o cercam. Então, só a chegada da polícia, com o carro da polícia, o uniforme da polícia, representa, em alguma forma, a chegada da lei, que é o que essa pessoa em surto mais precisa, de alguma lei que ele possa se nortear, interagir. É óbvio que a polícia não está preparada. É óbvio que todos os funcionários, todos os representantes do Estado, a polícia é a menos preparada para lidar com essa situação, infelizmente. Né? Deveria ser a mais preparada de todas, mas é a menos preparada. Então, mas ela tem o seu lugar dentro dessa rede que se cria para poder acolher e direcionar essa pessoa, protegendo-a e protegendo a outros também, de alguma atitude que ele possa tomar, que possa atingir outras pessoas. Não existe uma regra. Essa regra tem que ser construída junto com todos, pacientes, famílias, demandas, possibilidades, para poder se estabelecer o retorno para a realidade. Então, vamos lá. Sandra, você que está aguardando... Alexandre, primeiro eu quero prestar minha solidariedade a você. E assim, eu queria te dizer também que os serviços dos quais você utilizou na sua primeira crise, segunda crise, terceira crise, os profissionais deveriam saber o que fazer, né? Entrou numa coisa que acho que foi a Marta que disse, né? Quando a gente vai trabalhar no serviço de saúde mental, né? Quando a gente, por exemplo, foi concursado, não sabe, a gente vai ter que aprender, né? E existe na política de saúde mental a questão da educação permanente. Então, assim, eu só queria te perguntar algumas coisas, né? Por exemplo, se você já era vinculado em algum desses serviços, ou mais de um... Sandra, Oi. Olha só, hoje você não vai ter tempo de fazer essas perguntas todas para o Alexandre, porque tem outras pessoas para se colocar. Paulo, eu quero pelo menos 3 minutos para falar. Você falou mais de 3, né? Se está difícil, Sandra, olha pode só, marcar o tempo. Eu falo em 3 minutos. Sandra, entendeu? Vamos lá. Sim, Sandra, eu entendi perfeitamente. Você vai ter mais do que 3 minutos para falar na segunda-feira que vem. Hoje, né, existe um trabalho, uma proposta de fazer um trabalho em que todos querem participar. Sim, mas eu gostaria de continuar. Isso, então, eu só estou tentando, quando você vai continuar. Mas, assim, não é o lugar, nem a hora de se colocar e fazer pergunta ao Alexandre, especialmente sobre essa condição privada dele, particular dele. Vamos lembrar que essa reunião está sendo gravada e depois outras pessoas vão assisti-la que a gente não sabe quem são. Pois é, então, mas aí... Tá, Alexandre, desculpe, eu só estava querendo entender, porque é o seguinte, então esqueça o seu exemplo. Eu só acho que das coisas que acontecem, quando a pessoa chega o serviço, primeiro, o serviço tem que saber o que fazer sim.
no serviço de urgência e emergência, tem que saber o que fazer, sim. Tá? Primeira coisa para dizer. Existem pessoas que são vinculadas a um serviço ou não. Tem pessoas que vão só no serviço, só o tratamento é só medicação. Né, respondendo a sua pergunta, a questão da crise, por que uma pessoa entra em crise? Tem vários motivos por que uma pessoa entra em crise, né? Agora, assim, o que essa pessoa faz? Assim, ela cuida só da sua saúde mental com medicamento, ou ela cuida também com medicamento, com psicoterapia, frequenta centro de convivência e cultura, faz exercício físico ou qualquer outra atividade que ela goste, como é que é o lazer dela, como é que é a relação familiar dela, como é que é a questão dela ter uma vida social, ela tem amigos, ela tem uma rede de apoio, né, Alexandre? Então, assim, só remédio não basta, né? É um conjunto de coisas, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido responder o que você perguntou. Eu não estava em nenhum momento querendo entrar na sua vida privada, mas eu acho que se você colocou aqui, é porque se você não quisesse que alguém ouvisse, você não teria colocado. E eu sou uma pessoa extremamente responsável, porque eu não saio falando das coisas que eu discuto nos grupos do qual eu participo. Eu sou uma psicóloga, tá? Formada há mais de 30 anos, então eu não saio falando, por exemplo, sobre nenhum grupo que eu estou, principalmente quando existem usuários, para sair falando fora do espaço, que é aqui, deveria ser um espaço preservado. É isso, tá bom? Obrigada. Adilson, é você mesmo. Oi, mas essa reunião ela é gravada. Sempre quando eu não consigo entrar, eu assisto no canal do YouTube. E ótimo, né? Que é gravado, eu gosto. É, a polícia, ela não faz parte da rede de atenção psicossocial. Tem município que tem implementado o SAMUDA mental, né? É vinculado à rede, dentro da rede de atenção psicossocial. Aí o bombeiro pode ser chamado bombeiro, SAMUDA mental. Tem vários casos, inclusive, nós fizemos uma nota sobre as mortes na contenção, mesmo dentro do hospital, dos hospitais, que ainda permanece na contenção, e também as mortes feitas por policiais militares despreparados para lidar com pessoas em surto, seja lá que tipo de problema que ela tem, seja de álcool e droga, seja de algum transtorno mental geral, né? Então, alguns municípios têm implementado em portarias e acionado o SAMU. Assim, em casos que a pessoa já está na rede. Em casos novos, né, que não está inserido na rede, aí um outro ponto para se discutir. Porque uma pessoa pode ter um surto de raiva sem ter nunca um diagnóstico de transtorno mental por psiquiatra, por médico, por equipe multiprofissional nenhuma, né? E ela ali cometeu um crime com a família ou não, né? Mas sem ter diagnóstico nenhum. Aí sim, aí ele chama, quem aciona primeiro a polícia, né? Porque houve um crime. A pessoa em surto, ela não está cometendo um ato criminoso, ela está em crise de saúde mental dela, né? Então a polícia, de forma nenhuma, ela nem para álcool e drogas e nem para, principalmente, para a saúde mental. Só queria ressaltar isso porque a gente discute na saúde mental e na política de álcool e droga, e sempre vem a polícia no meio. Eu depois vou compartilhar a nota que a gente fez, resgatando vários links de matérias que tem de assassinato do atendimento da polícia militar, né? Aquele caso lá que morreu, que eles tamparam dentro da câmara de gás, acho que é de uma cidade do Nordeste, que chama, deixa eu ver se eu me lembro o nome, Piauí não, Sergipe, né?
saiu matéria na Brasil de Fato, matéria em um monte de lugar. Então, olha aquele caso lá, né? E vários outros casos que não aparecem em mídia, em televisão, né? Então, esse negócio aí da crise e da contenção tem colocado muitas pessoas em risco, sim, e principalmente a polícia militar também, que elas não faz parte da saúde mental, tá? Para que isso fique registrado aqui para a gente e que a gente também não reproduza isso achando que eles são profissionais da área da saúde mental que não são. Obrigado. Bem, então, colocando as coisas e retomando o tema, né, o que é importante a gente lembrar sempre o que nós estamos aqui colocando e debatendo. Vou lembrar que aqui no nosso debate de hoje não cabe o que deveria ou não deveria ser feito, né? Não Que cabe. cabe? O que cabe aqui, então, que eu não entendi? O que cabe aqui, hoje? Sandra, eu estou tentando falar. Aham. O que nós estamos colocando aqui é, neste contexto atual, real, da realidade brasileira, né, em que as equipes não são qualificadas, né, em que as equipes, desde o início eu estou falando isso, como agir, nós agimos, que estamos buscando uma consciência maior, como nós, o que nós podemos fazer. Ou seja, não adianta para nós, para essa mãe que está chegando agora no CAPS-AT, pedindo ajuda para o seu filho, se a equipe deveria ou não deveria ser qualificada. É óbvio que sim, óbvio que a equipe deveria ser qualificada, mas a grande maioria não é. A grande maioria não tem tempo de criar vínculo com seus usuários, porque existe uma rotatividade enorme dentro dos CAPs, em grande parte do Brasil, exatamente para que não se crie vínculo entre os profissionais e os usuários, de tal maneira que os usuários interrompam a sua ida aos CAPs, desistam de ir ao CAPs, de tal maneira que os CAPs não fiquem superlotados e fique evidente que eles são subdimensionados em relação à demanda, em relação à procura. Existe toda uma política, como nós estamos conversando aqui, ao longo desse tempo, ao longo desse ano todo, baseado na necropolítica, onde uma população, uma grande fatia da nossa população, não tem suas demandas efetivamente atendidas. E não existe uma perspectiva delas serem atendidas. Eu quero lembrar, nesse momento, para ninguém pensar que isso é um exagero, que nesse momento está havendo um genocídio em massa, um massacre do povo palestino na faixa de Gaza. E o que o mundo inteiro assiste, calado, perplexo, sem fazer nada. Crianças, mulheres são assassinadas diariamente e ninguém faz absolutamente nada. Então, assim, quero lembrar também a todos que o tráfico humano é um dos 5 crimes mais rentáveis hoje na humanidade. Que o Brasil não tem no seu Estado nenhum aparato para combater o tráfico humano. Então, tudo isso faz parte dessa realidade. E dentro dessa realidade é que nós estamos nos propondo a lidar. Dentro dessa realidade que nós estamos nos propondo a conviver para buscar alguma transformação possível. E aí, óbvio que existe uma utopia que nos alimenta, mas essa utopia ela só ganha lugar se nós estivermos também alinhados e conscientes da realidade que nós vivemos. Porque senão corremos o risco de nós nos transformarmos exatamente numa pessoa com transtorno mental, dificuldade de lidar com a realidade, ficar sonhando com algo que não existe.
O que existe é isso. O que existe intencionalmente foi que, quando a Dilma lançou os consultórios na rua, ela lançou em torno de 3.600 consultórios na rua, sendo que, no Brasil, nós temos 6.300 municípios. Ou seja, sequer tinha a possibilidade de ter um consultório por município. E aí vai. Assim, nós temos uma lista enorme de demandas. Nós sabemos, Tabacou, existe já, todos sabem qual é a quantidade necessária de CAPs pelo número de habitantes, qual é a necessária de necessidade profissional em cada CAP, de acordo com a população a ser atendida, etc. Isso tudo já é público. Não é feito porque não existe interesse em fazê-lo. Até porque, assim, essa é uma história do Brasil inédita, onde, no que diz respeito à saúde mental e o uso abusivo de substâncias psicoativas, a elite é completamente abandonada. Nós temos a elite brasileira é a segunda maior consumidora de cocaína do mundo. A Lagoa da Conceição, em Florianópolis, no centro da ilha de Florianópolis, que é o retrato, ponto turístico, ponto cultural e etc., alimenta a população de Florianópolis de pescado, está contaminada de cocaína e remédios ansiolíticos, a ponto da Secretaria Municipal de Saúde recomendar que não se comam alimentos, peixes ali pescados. Os peixes que vivem em torno do emissário submarino aqui do Rio de Janeiro estão contaminados de cocaína. Isso ninguém fala. Só avançando, já passo para você, Tabacou. Existe uma pesquisa com livro escrito, Drogas nas Escolas, que demonstram que são as escolas brasileiras os lugares onde existe maior difusão, comércio e uso de substâncias psicoativas por todo o coletivo escolar, de alunos, funcionários e professores. E não existe nenhum trabalho de prevenção, de esclarecimento, de qualquer coisa. Então, esse é um tema absolutamente abandonado pela elite brasileira, pelo Estado brasileiro. Pois não, Tabacou? Me lembro que já foi dito em reuniões anteriores que tem um protocolo de dimensionamento dos serviços, tem um documento. Mas, então, a gente não tem como se propor a pegar esse documento do protocolo de dimensionamento, o protocolo humanizado de tratamento e cobrar que sejam executados, ter o equipamento necessário. Eu sei que não é para agora, mas a gente começa a cobrar agora e daí vai cobrando para que se abra mais CAPs, para que se tenha os profissionais devidamente treinados. Eu tenho uma proposta para te fazer, Tabacou. Vamos lá, proponha. Tente conseguir primeiro esse protocolo, esse documento. O caminho é através de algum vereador. Alguém aqui no grupo já indicou, eu já abri, mas é meio confuso, não é muito, ele não é bem claro. Isso. Eu te proponho, olha, tente conseguir esse documento. Uma vez que você conseguir esse documento, a gente pode repassar para alguém, como a Sandra, por exemplo, que possa depois discutir esse protocolo especificamente numa segunda-feira. Eu vou colocar, até antes da segunda, vou colocar no grupo algumas portarias, que aí se as pessoas quiserem já ir lendo, para entender, né? Para quando chegar na segunda, né? Tá mais a par das coisas, entendeu, ô Tabacou? Tá?
Vou te colocar no grupo, né? Que aí todo mundo, quem puder e quem quiser, né? Para chegar já no dia, já ter lido, se for possível, né? Ok? Isso mesmo. Assim, é, ah, alguém tem alguma colocação ainda a fazer sobre o que nós estamos falando, ou seja, sobre o foco central do nosso debate de hoje? Assim, o que fazer dentro desta realidade que nós vivemos e convivemos no dia a dia na saúde mental no Brasil e também com usuários abusivos de substâncias psicoativas. Eu escrevi aí no chat que, assim, para quem ainda não conhece, porque a gente que está dentro debatendo pensa que todo mundo sabe igual a gente sabe e conhece, mas não é uma realidade. Eu escrevi que é importante que o conhecimento sobre a saúde mental e política de álcool e outras drogas chegue na sociedade como um todo, através de movimentos sociais, de rodas de conversas, né, de grupos de estudo também, que é importante estar falando com as pessoas o que é conhecimento do sistema, onde procurar, onde fica, o que caminho que cada pessoa usuária e cada profissional pode ensinar para quem não sabe. Eu faço isso até no campo, ensinando os direitos também psicossociais. Fui lá, não me atendeu direito. Procurar um núcleo de direitos humanos e saúde mental e pessoa com deficiência da defensoria. Não deu isso. Em conselho, Ministério Público também, trabalhar em parceria com as outras instituições de justiça. Mas primeiro é bom que a gente se insira dentro dos movimentos sociais, dentro dos conselhos de participação e controle social, roda de conversa na comunidade, né? Nos centros de arte e cultura, a gente encontra a barreira, mas a gente não pode fugir na primeira pedra que a gente encontra no nosso caminho, né? Quero deixar isso aqui para finalizar e vou ver se eu consigo entrar na próxima segunda, apesar que na próxima segunda eu já tenho uma reunião marcada também. Obrigado. Sim, Adilson, mas eu vou repetir a você enfaticamente um convite que eu faço a você sistematicamente, diga-se de passagem, na esperança que um dia você aceite. Qual segunda-feira você virá aqui expor tudo isso que você conhece? Não é tudo isso, é assim, um pouquinho do que você conhece. Fazer conosco esse trabalho que você faz no campo, que você faz, que você dedica a sua vida. Quando é que você vai vir aqui fazer isso comigo, por exemplo? Me ensinar um pouquinho. O Adilson é redutor de danos, né, Adilson? Adilson é muita coisa, Sandra. Sim, eu só queria um pouquinho do que ele sabe. Eu conheço ele de outro grupo. Então, a gente é de uma comissão nacional. Isso, Adilson, quando é que você pode vir aqui? Que segunda-feira? Não posso me comprometer agora, não, tá? Deixa eu falar na próxima. Tá bom. Próximo eu vou estar falando sobre a RAPS, Adilson, sobre a política. Isso. Então, olha só, pessoal. Então, assim, o que eu acho que fica claro, né, para todos nós, nesse nosso debate intenso, frutífero e muito interessante, né, é que não existe fórmula mágica, não existe resposta única, não existe aquela situação que seja ideal. Existem algumas coisas que nós sabemos que não são adequadas, mas às vezes até surge uma situação que é necessária, como a polícia, por exemplo, né? Então, dentro desse quadro geral, é possível que a gente encontre, né, muitas respostas. Nós temos que ter a capacidade e a humildade
de escolher aquela que nós somos efetivamente capazes de realizar. Não adianta a gente se comprometer com algo que a gente não é capaz de realizar, né? Eu, por exemplo, quando vejo sangue, normalmente minha pressão abaixa e eu desmaio. Portanto, eu não posso me propor a fazer qualquer coisa num lugar que tem o risco de aparecer alguém sangrando. Não é um lugar que eu possa fazer alguma coisa. Então, a gente ir juntando esses pedacinhos nossos com os pedacinhos do que nós interagimos, dos que rodeiam, fazendo como um quebra-cabeça, para ver qual imagem que a gente é capaz de formar naquele momento. E só naquele momento, porque no momento seguinte vai ter que ser outra imagem, de outra forma, de outra maneira. Fechado? Então, Sandra, segunda-feira que vem é você Ok. falando sobre a RAPS, nos falando sobre aquilo que poderia ser, que deveria ser. Eu vou colocar, né, a RAPS, a rede, né, o que é, quais os serviços que compõem, o que faz cada um, Isso, né, falar um pouco e da política, né, de álcool e outras drogas, assim, isso. sucintamente. Então, Vou tentar. segunda-feira estaremos todos ansiosamente te esperando. Ok, gente, valeu, hein? Mais alguém tem alguma colocação? Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, pessoal, até segunda-feira que vem. Boa semana para todos. Forte abraço a todos.